Boa noite, bem-vindos ao Direto ao Ponto. O meu nome é Jacinto Malungo. Com as contas no vermelho, a Companhia de Bandeira Nacional continua com baixos níveis operacionais e comerciais. A TAG enfrenta também dificuldades com a frota. O número de aviões a operarem na companhia não é o desejado e o estado envelhecido das aeronaves é apontado como uma preocupação crescente. Os clientes pedem uma modernização nos serviços e o crescimento das rotas, a racionalização do processo de check-in, a otimização dos horários dos voos e a redução dos tempos de rotatividade nos aeroportos. A isto se juntam as constantes manifestações dos trabalhadores que reivindicam melhores condições de trabalho e uma nova dinâmica na gestão. Entretanto, a empresa afirma que tem em marcha um processo ambicioso de reestruturação para tornar a TAG mais robusta e competitiva no médio e longo prazo. A TAG é uma das empresas que o Governo pretende privatizar no âmbito do ProPriv já em 2026. Mas conseguirá a Companhia de Bandeira Nacional fazer o longo voo para este processo? Os desafios da reestruturação e privatização da TAG é o tema desta noite. Miguel Carneiro é especialista em gestão de companhias aéreas e vai connosco direto ao ponto. Miguel, boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Jacinto, e boa noite aos telespectadores da TV Zimbo. A TAG é a nossa companhia de bandeira. É uma empresa relevante? A TAG é uma empresa muito relevante, sobretudo pela história que a empresa tem. Hoje, no entanto, a TAG é um grande desafio. É um grande desafio para o acionista, no caso, o Estado angolano. É um grande desafio para a administração da empresa. É um grande desafio para os trabalhadores da empresa. É um grande desafio para os clientes que pretendem utilizar os serviços da empresa. E há três grandes questões hoje que se colocam, Jacinto. A primeira, como reestruturar a TAG, fechar a TAG, ou então reposicionar a TAG como uma companhia de referência não só em Angola, como no continente. E há espaço para, por exemplo, no nível da África Austral, a TAG ser esta grande companhia? Esta é uma pergunta que quereremos também responder ao longo do programa, mas vamos olhar para um enquadramento histórico no nosso primeiro slide, que é o que o Miguel preparou, que é a resenha histórica da TAG. É por aí onde nós começamos, olhando para a história da TAG. Portanto, a história da TAG começa há 85 anos atrás. A TAG tem hoje 85 anos. A TAG foi fundada em 1938. Portanto, foi fundada como DTA, Divisão de Transportes de Angola. Foi fundada no regime colonial como uma divisão que pertencia aos transportes do Estado português na altura, que envolviam os transportes ferroviários, marítimos e aéreos. E, portanto, esta empresa chamada DTA começa e é fundada em 1938. Entretanto, estamos a falar do pico da Segunda Guerra Mundial. Esta empresa só começa a operar em 1940, portanto, 2 anos depois, porque começou logo numa era bastante desafiante. Os primeiros aviões que esta empresa encomendou eram aviões de fabrico britânicos e a empresa britânica, a de Havilland, sofreu, no fundo, uma mobilização civil por parte do governo britânico para participar no esforço de guerra. Portanto, a DTA tinha previsto começar a operar com 5 aviões e só começou em 1940 com 3 aviões. Em 1951, dá-se a entrada na IATA, portanto, na Associação Internacional de Transportes Aéreos, que é, até hoje, a associação mais prestigiada e que fazem parte quase a totalidade das companhias aéreas do mundo. Em 1973, é então refundada e passa-se a chamar TAG. Adota a palanca, a negra gigante, como seu símbolo. E depois, de 1975 à data de hoje,
esta empresa viveu momentos muito significativos na sua história. Primeiro, é importante dizer que a TAG foi a principal bandeira da afirmação da independência de Angola. Portanto, a partir de 1975, a TAG levava o nome Angola para o resto do mundo. Para além disto, é uma empresa que também viveu e participou de forma ativa em todo o processo da Guerra Civil em Angola. Portanto, a TAG foi responsável por ligar os 4 cantos de Angola em momentos difíceis do nosso país. Portanto, nunca cessou de prestar este serviço. Estes passos até 1973, depois 1975 e até 2002, atestam, Jacinto, muito daquilo que é o ADN e a gênese de sobrevivência e resiliência que a TAG como empresa tem. Depois, entretanto, a companhia, os tempos foram avançados e a indústria aeronáutica e a indústria dos transportes também foi se modernizando e tendo outra dinâmica. A partir de 2014, o governo iniciou então um processo de reestruturação da TAG porque percebeu que a empresa precisava de se reposicionar. Isto foi em 2014. Quando olhamos para 2014 até 2023, em que iniciou o processo de estruturação, estamos realmente a sentir que a TAG se está a reestruturar? Bem, até 2014 é preciso recuar um bocadinho. É preciso recuar a 2008, porque o primeiro esforço do acionista, no caso o Estado angolano, para reestruturar a TAG começa em 2008, quando é contratada a consultoria da Lufthansa Consulting, que é um braço de consultoria que pertence à companhia aérea alemã Lufthansa. Portanto, já nessa altura, 2008, o acionista, o Estado angolano, percebeu que havia a necessidade de refundar. A partir de 2014 é contratada uma nova consultoria de uma entidade internacional e todo esse processo, portanto, tem como base a necessidade urgente de revisitar o modelo operacional e funcional da TAG. E este slide é sobre o estado de saúde da TAG. Ao começar o programa, reforcei que a TAG está no vermelho e tem estado ciclicamente no vermelho. Esse é o estado de saúde da TAG. De facto, é o estado de saúde da TAG. E o Jacinto perguntou agora se esse processo de reestruturação e refundação está a ser sentido. Começou a ser sentido em 2018. Portanto, quando houve a conversão de empresa pública, quando o Estado angolano e acionista decidiu transformar a empresa de empresa pública para sociedade anónima. É importante desmistificar esta questão, porque especula-se muito em relação a isso, que a TAG foi privatizada. A TAG não foi privatizada, a TAG mudou a sua estrutura societária, portanto, de uma empresa pública para uma sociedade anónima que tem como acionista o Estado angolano. E porquê desta alteração no âmbito da reestruturação? Porque como sociedade anónima, qualquer empresa tem maior acesso a instrumentos de crédito, tem maior facilidade do seu ponto de vista funcional e daí esta mudança e sentir-se a alteração. Do ponto de vista financeiro, é verdade que a TAG e os relatórios e contas da TAG assim o dizem, as contas auditadas a 31 de dezembro de 2021, a TAG já tinha acumulado prejuízos de mais de 800 milhões de dólares. Portanto, mas isto, como disse há pouco, já o acionista, já o Estado angolano tinha percebido, primeiro em 2008, que havia necessidade de se reposicionar, levou algum tempo a adotar as medidas, mas em 2014 começou esse processo que está, até nós conseguimos ver, a avançar. Mas quando a TAG dá prejuízo, o custo é sentido por todos. O custo é efetivamente sentido por todos e se passarmos ao próximo slide sobre a queda, vamos olhar para o próximo slide, que é sobre a queda das receitas da TAG. Pronto. Esse slide apresenta, de facto, a verdadeira situação. E para analisar a TAG, Jacinto, não fazia sentido olharmos para a TAG durante a época de Covid. Porquê que não fazia sentido olharmos para a TAG entre 2020 e 2022? Porque o Covid afetou não só as companhias aéreas, mas afetou todas as economias mundiais. As companhias aéreas foram grandemente afetadas pelo Covid porque, primeiro,
deixaram de prestar o seu serviço. Segundo, quando começaram a prestar o serviço, estavam fortemente limitadas na quantidade de passageiros que podiam transportar. Então, começámos a olhar para a TAG e o que apresento aqui é uma visão da TAG 3 anos antes do Covid, que já mostra a panorâmica do estado de saúde da empresa. Portanto, entre 2017 e 2019, a receita da TAG caiu 36%. Saiu de 597 milhões de dólares para 385 milhões de dólares. Em vendas? Em vendas, portanto. E quais foram os fatores que levaram a esta quebra da receita? O primeiro fator foi a quebra na qualidade do equipamento. Conforme o Jacinto apresentou na introdução, os aviões da TAG são aviões que estão agora a chegar a 15 anos de idade. E aos 15 anos de idade, a companhia deveria ter feito anteriormente aquilo que se chamam reservas de manutenção ativas, sobretudo para a componente dos interiores e do conforto de cabines. A TAG, é importante frisar isso, e eu faço questão de dizer isso, em momento nenhum a TAG deixou de prestar atenção à segurança de voo e à segurança dos passageiros, em momento nenhum. No entanto, no que diz respeito ao conforto, assistimos, de facto, uma quebra na qualidade dos equipamentos. E o conforto costuma ser determinante para a decisão de onde eu viajo e com que companhia eu viajo. Muito bem. Quebras nos sistemas de entretenimento, no conforto dos assentos, na qualidade transversal do interior das aeronaves e, em alguns casos, também do exterior. A segunda questão... Mas também nesta questão da quebra de qualidade de equipamento, a TAG tem aquilo que muitas vezes é chamado de um desequilíbrio nos equipamentos. São aviões distintos, uns maiores que os outros, que servem mais para uma coisa e para outra, e depois não conseguem atender com eficiência as rotas. O que a TAG tem hoje, e teve até bem pouco tempo, foi uma frota bastante uniforme. E cada uma das aeronaves tem a sua especificação de acordo com o objetivo de mercado. São as aeronaves para fazer longo curso, as aeronaves para fazer os voos domésticos ou regionais, e nesse aspecto a TAG sempre foi muito disciplinada. Desde a sua fundação, que criou a relação com a Boeing, a empresa sempre foi muito disciplinada no aspecto daquilo que era a visão dos equipamentos que pretendia utilizar. O segundo ponto, Jacinto, a quebra transversal na qualidade dos serviços. Hoje fala-se muito daquilo que é a quebra da qualidade do serviço do passageiro a bordo, portanto. Mas é importante também dar nota que houve uma quebra transversal dos serviços. Portanto, a quebra da qualidade dos serviços da TAG começou logo no tema da compra do bilhete, na experiência de compra do bilhete, na acessibilidade às plataformas digitais. Durante muito tempo, a TAG não fazia vendas digitais. Portanto, a TAG não tinha um website dinâmico durante muitos anos. Mesmo quando a maioria da concorrência já tinha esse serviço. Ficou para trás. A segunda parte da experiência, que também não tem sido agradável para o mercado e para os clientes, o processo de check-in. A terceira parte é a experiência a bordo do avião. E, por fim, os serviços de assistência aos passageiros. Portanto, são aqueles serviços que são após uma viagem, uma reclamação, uma necessidade. Portanto, transversalmente houve uma quebra naquilo que é a qualidade do serviço da companhia. Terceiro ponto, a estratégia comercial foi pouco competitiva. Portanto, a TAG não soube acompanhar e, portanto, entre 2017 e 2019, os relatórios e contas da TAG apontam, e eu tive o cuidado de ir ver o relatório e contas de algumas outras empresas, algumas que competem diretamente com a TAG e outras que não, mas que são referências internacionais. Já nesta altura, portanto, a estratégia comercial da TAG estava desajustada, porque, Jacinto, eu queria dar aqui uma nota. Numa rota tradicional da TAG, Luanda-Lisboa, já não era simplesmente a TAP a concorrente da TAG. Portanto, a TAG, num voo Luanda-Lisboa, já tinha como concorrentes uma Emirates Airlines, que fazia Luanda-Dubai-Lisboa, com preços significativamente mais competitivos que a TAG. Uma Royal Air Maroc, que fazia um Luanda-Casablanca-Lisboa, com preços abaixo, com serviço
mais afável ao cliente e com equipamentos mais novos. Portanto, isso transversalmente as companhias que vinham e voavam para Angola estavam a competir com a TAG e a retirar clientes tradicionais da TAG que resultaram nos 36% de quebras de receitas. Portanto, esse acaba por ser o princípio do problema. Que a TAG sempre esteve aqui, é tradicional aos angolanos, nesta rota Luanda-Lisboa, por exemplo. Como é que depois fica para trás? Por causa desses fatores. O mercado aeronáutico, como qualquer mercado, é dinâmico. Hoje os clientes, os passageiros têm um telemóvel, têm um tablet e conseguem ver em tempo real quem está a oferecer o serviço mais competitivo, e quando uma companhia aérea não consegue acompanhar esta dinâmica, é natural que ela fique para trás. Agora olhar para os custos operacionais insustentáveis. Aqui sublinhar insustentáveis. Insustentáveis. A TAG entrou naquilo que em termos de gestão nós chamamos de tempestade perfeita, que é uma quebra nas receitas e uma estrutura de custos que se mantém. No mesmo período entre 2017 e 2019, a TAG teve uma média de proveitos de 500 milhões de dólares por ano e teve uma média de custos de 630 milhões de dólares por ano. Ou seja, entre 2017 e 2019, a TAG faturou 1,5 bilhões de dólares, mas teve custos aproximados de 1,9 bilhões de dólares. 2 bilhões. Portanto, 400 milhões de dólares de prejuízo entre 2017 e 2019 e, para dar um exemplo daquilo que foi o impacto negativo da Covid na TAG, só em 2021 a TAG teve prejuízos de 296 milhões de dólares. É um número expressivo. Como é que se cortam estes números? Bom, esses números, e nós vamos ver mais à frente, passam por um conjunto de medidas que a companhia precisa de adotar, mas eu queria, sobretudo, passar e darmos aqui alguns exemplos de outras companhias aéreas, umas que concorrem com a TAG diretamente e outras que não concorrem diretamente com a TAG, para termos uma visão panorâmica e conseguirmos explicar à audiência da TV Zimbo e do Direto ao Ponto como é que a TAG se posiciona face às outras companhias aéreas. Mas isto, Miguel, fica para a segunda parte, quando falarmos também das dificuldades estruturais que a TAG enfrenta. É este o tema que está aqui a ser analisado no Direto ao Ponto. Fazemos agora um intervalo. Volte connosco. Até já. Boa noite e bem-vindos de volta ao Direto ao Ponto. Os desafios da reestruturação e da privatização da TAG é o tema em análise esta noite. Miguel Carneiro é especialista em gestão de companhias aéreas e está a ir connosco nesta edição Direto ao Ponto. Miguel, boa noite, uma vez mais. O que vamos ter agora é uma comparação entre a TAG e as outras companhias aéreas. Há aqui a British Airways e a TAP. Por que estas duas? A comparação entre a TAG e a TAP, porque são concorrentes diretos. A British Airways entra aqui neste gráfico para dar uma panorâmica daquilo que estava a passar na altura, em 2019, no resto do mercado de transportes aéreos e usando uma companhia aérea que é conhecida de forma transversal. E neste gráfico, só para termos aqui uma noção de dimensão, apresentamos primeiro e coloquei aqui primeiro o número de aeronaves, portanto, o tamanho da frota, que no caso da TAG são 20 aeronaves. Depois, a média de trabalhadores por avião... A brincar, parece que aumentou desde 1940 a 2023, 17 aviões. Bom, a TAG, Jacinto... Claro, já teve mais. Nunca foi uma companhia aérea de muitos aviões, não é? A TAG começou com 5 mil, já chegou a ter no pico 5.500 trabalhadores e hoje, fruto do trabalho que tem sido feito nos últimos anos, tem aproximadamente 2.450 trabalhadores. Isto coloca-nos a média de trabalhadores por avião de 123 pessoas para cada avião que a TAG tem. Portanto, esta métrica é essencialmente uma métrica
para medir a eficiência de uma companhia aérea. E se olharmos, por exemplo, para a British Airways tem 95 trabalhadores para cada aeronave que tem. E a TAP tem 72 trabalhadores para cada aeronave que tem. Portanto, enquanto a TAP precisa de 72 pessoas para operar cada um dos aviões que tem, a TAG precisa de 123 pessoas para operar. Portanto, claramente, uma empresa sobredimensionada, uma empresa que tem colaboradores a mais do que as aeronaves que tem e que, consequentemente, como apresentei nos gráficos anteriores, mesmo com uma redução da sua receita, mantém uma estrutura de custos significativamente pesada. Olhando aqui para um indicador de eficiência, temos aqui a receita por assento disponível por quilómetro. Portanto, que é uma referência utilizada na indústria dos transportes aéreos para ver o grau de receita por quilómetro por assento em cada uma das companhias aéreas e dessa forma poder comparar uma TAG com uma British Airways ou com uma TAP. A TAG teve uma receita em 2019 de 3,6 cêntimos para cada assento. Ao passo que a British Airways teve uma receita de 6,7, quase o dobro da TAG, e a TAP teve uma receita de 5,5, portanto, por assento. Esta análise entre receitas precisa também de ser, obviamente, acoplada com a análise dos custos. E aqui, a métrica que se utiliza na indústria aeronáutica é um indicador de custo por assento, por quilómetro, excepto combustível. Porquê excepto combustível? Porque cada uma das companhias aéreas no mundo tem uma forma muito particular de gerir o tema dos combustíveis. Até porque as próprias aeronaves têm consumos distintos, não é? Têm consumos distintos e o principal custo numa companhia aérea é o combustível. Depois vem a manutenção e depois vêm os outros custos todos. E desta forma, para poder ter uma uniformização na análise, retira-se o custo dos combustíveis do custo de estrutura total. E no caso específico, a TAG teve em 2019 um custo de 4,4 cêntimos por assento. E eu queria dar esta nota, que é um custo superior à receita. Se olharmos para a British Airways teve uma receita de 6,7 e um custo de 4,8, portanto, significativamente abaixo. E é significativamente abaixo comparativamente ao da TAG, apesar de a British Airways ser uma estrutura maior do que a TAG. Tem uma estrutura maior e uma estrutura mais eficiente. Não só no número de trabalhadores que a empresa tem, mas também na dinâmica que a empresa emprega. Como o Jacinto disse, naquilo que é o mapa de rotas e de mercados que a British Airways serve. Portanto, os aeroportos, não só estamos a falar do aeroporto de Heathrow, por exemplo, em Londres, que é uma das principais bases da British Airways, que funciona como um hub, que, na verdade, em termos aeronáuticos, é um aeroporto que recolhe e serve de recolha de tráfego de menor dimensão para depois distribuir para aeroportos maiores. Poderia, por via da TAG, sair isto também na África Austral. Esta é uma oportunidade brilhante para a TAG, com o novo aeroporto que vai surgir, e até onde está espelhado naquilo que são os relatórios e documentos da TAG, essa faz parte da estratégia do acionista da TAG, que é o Estado angolano. Por fim, a TAP teve receitas por assento disponível por quilómetro de 5,5 cêntimos e despesas de 4,7. Transversalmente, nesta análise TAG com outras companhias aéreas, nós conseguimos perceber que a TAG é a única que tem custos acima das suas receitas. Portanto, tem prejuízos operacionais, logo ao nível do prejuízo operacional. E as outras tiveram uma melhor performance. Agora temos aqui, no próximo slide, 3 dificuldades estruturais que a TAG está a enfrentar. Bem, Jacinto, esse slide serve muito para resumir o que enfrenta hoje a TAG, os grandes temas da TAG. O primeiro
a TAG gasta mais do que aquilo que ganha. E isso já é sabido. O site anterior esclarecemos isto. 2014, 2008, que a companhia continuamente gasta mais do que ganha. A segunda grande dificuldade, o mau estado e baixa disponibilidade dos equipamentos. Portanto, a TAG não só tem equipamentos que não se apresentam no estado de conservação mais atrativo para os clientes, mas também não consegue ter uma frota totalmente disponível para o mercado. Ou seja, a TAG tem 20 aviões, mas a TAG não tem 20 aviões disponíveis. Portanto, há aviões parados com temas de manutenção, uns temas de manutenção mais profundos, outros temas de manutenção menos profundos, mas fruto do facto da companhia aérea ter dificuldades financeiras, não consegue cobrir esta segunda dificuldade. A terceira questão e dificuldade que a empresa tem baixos níveis de motivação dos trabalhadores. Portanto, todo este... E as manifestações que nós temos estado a noticiar muitas vezes são sinal deste baixo nível de motivação dos trabalhadores, naturalmente. É verdade, Jacinto. E todo este carrossel que tem ocorrido na empresa mais de uma década do ponto de vista financeiro, que depois cria dificuldades do ponto de vista operacional, acaba por resultar nos baixos níveis de motivação. E o que se vive hoje na TAG é um clássico de gestão, quer seja de gestão de uma companhia aérea ou de uma gestão de uma empresa. E eu partilhei consigo, Jacinto, no início do programa, o Simon Sinek, um autor bem conhecido, americano, disse que não é possível um cliente amar uma empresa cujos seus trabalhadores não amam. E, portanto, hoje, a quebra das receitas da TAG, o sentimento que os passageiros têm, acaba por criar essa pirâmide de interligação, resumindo nessas três dificuldades que a companhia hoje enfrenta. 5 passos estratégicos para recuperar a TAG. Começamos a entrar agora nas soluções. 5 passos estratégicos. O Miguel escolheu começar com a transmissão de confiança ao acionista. Bem, aqui é uma questão essencial. Primeiro e eu fiz questão de apresentar e desconstruir o problema que enfrenta a TAG. E agora apresentar caminhos e soluções que a liderança da TAG, quer seja a administração da TAG, quer seja o acionista, o Estado angolano, podem, e em alguns casos já estão a implementar algumas das medidas, para colocar a empresa no caminho certo. A primeira questão é transmitir confiança ao acionista. E esta missão de transmitir confiança ao acionista passa pela liderança da empresa. Portanto, a liderança da TAG precisa de apresentar um plano de recuperação da empresa que consiga transmitir confiança ao acionista Estado angolano, em que o acionista, o Estado, consiga perceber a visão, perceber o caminho e perceber os passos que vão ser tomados para recuperar a empresa. Lá, mas um plano estratégico é um plano. E o papel costuma aceitar tudo. A dificuldade, Miguel, poderá ser se os planos apresentados são efetivamente fazíveis. Os planos devem e têm que ser fazíveis. E para serem fazíveis, começam por convencer o acionista, o Estado angolano, que eles são implementáveis. Convencê-lo da seguinte forma. Primeiro, decompondo o plano com objetivos concretos e com prazos e metas e entregáveis. Assim, nós estamos a falar de entregáveis com prazos de 60 dias, 90 dias, 6 meses, 12 meses, para um período de 5 anos, em que a liderança da empresa consegue mostrar ao acionista e transmitir esta confiança ao acionista que, de facto, a empresa é recuperável, que a empresa vai ser colocada no caminho e no espaço que foi pensada para ela. Há também a questão de abraçar as ideias dos trabalhadores. Porquê as ideias dos trabalhadores? Bem, a segunda questão é uma questão básica de liderança. Não é possível reestruturarmos qualquer empresa se nós não envolvermos as pessoas que encontrarmos nesta empresa. Portanto, não é possível os gestores das empresas não abraçarem os quadros desta mesma empresa. A TAG, e gostaria de enfatizar, os colaboradores da TAG, durante muito tempo, foram heróis. E foram heróis porquê?
porque conseguiram manter uma empresa a trabalhar nos momentos mais difíceis que a nossa nação enfrentou no passado recente. A TAG chegou a ter aviões abatidos em momentos de guerra. A TAG foi banida de voar para o espaço europeu durante vários anos. Portanto, a TAG tem um ADN, portanto, uma essência genética nas suas pessoas de construção de soluções, portanto... De resiliência. Resiliência tácita, e que para ser possível implementar este plano, transmitir esta confiança ao acionista, será necessário construir uma matriz que permita capturar o valor que é criado internamente dentro da TAG. Portanto, as ideias que são geradas dentro da TAG por parte dos colaboradores precisam de encontrar um sistema um sistema tangível que consiga receber essas ideias e introduzir ou implementar aquelas que de facto forem as mais viáveis para o plano. E este é um tema fundamental, apaixonar novamente os clientes. A frase faz-nos intuir que os clientes estão desapaixonados. Os clientes estão desapaixonados. Nós vimos essa questão do desapego que aconteceu com a TAG na quebra da receita. Portanto, entre 2017 e 2019, e novamente reitero, o período Covid foi um período mau para todos. Portanto, tocar numa quebra de receitas para a TAG numa época de Covid não seria justo para a empresa. Nós conseguimos perceber que houve um desapego por parte dos clientes com a TAG, por causa dos fatores que eu apresentei anteriormente: a qualidade dos equipamentos, a qualidade transversal dos serviços e a falta de competitividade da companhia aérea em muitas rotas onde a companhia aérea tinha concorrentes que ofereciam serviços que apaixonavam mais o cliente. A TAG, nesse aspecto, precisa de recapturar essa paixão e recapturar essa mística. A TAG tinha uma mística em Angola, uma mística que foi construída, e eu, quando era criança, sonhava em viajar na TAG. Quando passasse um avião da TAG, todos nós ficávamos felizes, e é preciso devolver essa imagem à companhia. Isto passa muito por introduzir sistemas que permitam o cliente rever-se naquilo que são os serviços da companhia aérea. Por exemplo, quando ocorrer uma falha da companhia aérea, e todos falham, a TAG não é a única companhia aérea que falha, todas as empresas falham, é preciso que a empresa tenha sistemas muito claros que permitam interagir rapidamente com o cliente, solucionar o problema do cliente e compensar o cliente caso, de facto, seja demonstrado que a falha foi da empresa. Por exemplo, compensar com milhas que se atribuem no cartão de passageiros, bagagens, upgrades de classes. Portanto, há vários mecanismos e a TAG não precisa de reinventar a roda. Isto já foi feito e é feito pelos próprios concorrentes da TAG, que fazem frequentemente este ponto. Portanto, apaixonar novamente os clientes. Olhar para ganhar nova confiança dos fornecedores. Este é um ponto crítico, Jacinto, e para a nossa audiência também perceber. A indústria aeronáutica e as companhias aéreas dependem muito dos seus fornecedores. Porquê? Porque um avião, um Boeing 777 da TAG, por exemplo, chega a ter um custo de mais ou menos 300 milhões de dólares. Um Boeing 737 que a TAG usa, por exemplo, nos voos regionais e domésticos, pode custar à volta de 120 milhões de dólares. Uma das questões críticas na gestão de uma companhia aérea é a reserva de manutenção. Portanto, é uma bolsa de liquidez e tesouraria que as empresas e as companhias aéreas fazem para cobrirem os elevados custos de manutenção. Portanto, o motor de um 777 da TAG que faz uma rota para a África do Sul ou para a Espanha ou para Lisboa, só um motor pode custar 25 milhões de dólares. Assim. Então, este tema da relação com os fornecedores é crítico, porque
Senão, se as empresas não tiverem uma boa relação com os seus fornecedores, as companhias aéreas, elas acabam por ter que acumular estoques elevadíssimos de peças que fazem com que a empresa tenha a necessidade de ter uma tesouraria muito maior do que aquilo que a empresa de facto precisa. Portanto, ganhar novamente a confiança com os fornecedores é um aspecto crítico que a companhia precisa de implementar. Comunicar continuamente. E comunicar agora está em voga, não é? Jacinto, este é o último ponto. Antes de falar no comunicar continuamente, nós falamos de transmitir T, abraçar A, apaixonar A e ganhar G. TAG. Pois. E por último, comunicar. Comunicar. Jacinto, em gestão não existem espaços vazios. Ou os espaços são ocupados pela informação, ou eles vão ser ocupados pela desinformação. E a liderança... Quem não comunica perde. A liderança da empresa, portanto, no âmbito de um programa de reestruturação, precisa de comunicar continuamente. Comunicar com o acionista, com o Estado, continuamente. Comunicar transversalmente ao nível da equipa de administração. Comunicar verticalmente para toda a organização e comunicar para fora da organização, para o mercado. Todas as iniciativas, todo o processo de reestruturação, todo o plano precisa de ser continuamente comunicado para não acontecer o que muitas vezes temos assistido com a TAG a iniciativas de desinformação. Recentemente eu tive a oportunidade de ver um vídeo em que um jornalista muito conhecido da nossa praça afirmava tacitamente que a TAG tinha sido vendida por 20 ou 25 milhões de dólares. Portanto, é esse espaço. E não apresentava suas fontes, não apresentava nenhum documento, nenhum tipo de informação que suportasse isso. E é esse espaço de comunicação que, se não for ocupado pela comunicação ativa, vai ser ocupado pela desinformação. O futuro e a privatização da TAG. Este é o nosso último ponto de análise aqui. Mas para privatizar, alguém tem que querer comprar. Correto. É preciso a TAG percorrer um caminho, Jacinto. E o caminho... Para ser uma empresa apetecível aos investidores privados. Muito bem. Como qualquer outra empresa. As empresas só são privatizadas, as empresas só são compradas quando são apetecíveis para os investidores. É preciso tornar, primeiro, a TAG eficiente e demonstrar aos investidores que a empresa consegue gerir de forma sustentável os seus equipamentos, as suas aeronaves, que a empresa consegue gerir de forma sustentável a sua estrutura, os seus colaboradores, os seus trabalhadores, que a empresa consegue gerir de forma sustentável o seu mercado, os seus clientes, as suas rotas. É imprescindível, segundo ponto, recuperar a imagem da companhia aérea. Portanto, a companhia aérea não pode continuamente estar nos jornais, nos mídias, quer sejam mídias formais ou mídias informais, sempre com uma comunicação negativa para com a empresa. E, por último, os privados irão seguramente demonstrar interesse quando a empresa começar a dar lucros e esses lucros forem contínuos e sustentáveis. Portanto, a empresa conseguir demonstrar, por exemplo, num período de 3 anos, que consegue dar lucros, que gera de forma eficiente o equipamento, gera de forma eficiente as suas pessoas, os seus trabalhadores, gera de forma eficiente o seu mercado, os seus clientes, tem uma imagem recuperada, ganhou novamente a sua mística, consegue dar resultados financeiros positivos. Mas a TAG precisa mesmo de ser privatizada se chegar a este último ponto? Este é um caminho que o acionista-Estado escolheu. E não é um caminho atípico. Portanto, é um caminho que já vamos assistindo um bocadinho por todo o mundo, não é? A lógica daquilo que é conhecido hoje, a privatização da TAG, não é uma lógica de privatização total. O Estado angolano e o acionista percebe o posicionamento estratégico da empresa, percebe aquilo que é a imagem e a importância que já foi demonstrada ao longo dos últimos 85 anos de existência da TAG, o quão
imprescindível para Angola, a TAG é. Daí esse passo de privatizar a companhia aérea parcial, portanto, introduzir capital privado para a empresa, desafogar o Estado, portanto, hoje os prejuízos da TAG são cobertos pelo Estado. Portanto, o Estado está a olhar para uma lógica de redução e otimização e trazer também ideias novas para a gestão da companhia aérea. Miguel Carneiro, muito obrigado por estar connosco hoje. Obrigado, Jacinto, e obrigado aos telespectadores da Zimbo e do Direto ao Ponto. Este foi mais um Direto ao Ponto. Nós voltamos no próximo sábado com mais um tema. Até lá, boa noite, muito obrigado por nos preferir.